Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, o programa que, lendo capítulo por capítulo da obra Os Mensageiros, de André Luiz, procura retirar do texto aquilo que as palavras às vezes não mostram, mas que está lá. Por isso, nosso desejo é que você acompanhe a leitura do livro Os Mensageiros, hoje no capítulo 31. Vocês se lembram que lá no posto de socorro, o Alfredo, a Ismália, o Aniceto, o André, o Vicente estavam em companhia do casal Bacelar e das duas meninas, a Cecília e a Aldonina. No capítulo da semana passada, nós vimos a história da Isaura, que se casou com alguém da cidade Nosso Lar, que estava numa posição melhor, e então a Aldonina contando todo o esforço deles, que estão trabalhando também na mesma região do posto de socorro, para conseguir ir a Nosso Lar, fazer uma excursão de aprendizado. Agora, o capítulo 31 vai mostrar as relações dos espíritos com a beleza, com a música. Especificamente este e o seguinte, que falam sobre as melodias da alma, a inspiração do plano superior. Hoje, o capítulo 31 fala da Cecília, uma das filhas do casal Bacelar, que vai apresentar-se também executando uma peça ao órgão, um instrumento musical que havia lá no posto de socorro. Então você pega o texto e nós vamos agora começar a leitura e os comentários sobre o capítulo 31. O título é Cecília ao órgão. Poucas vezes, diz André, na Terra, tivera o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres da sala estavam magnificamente acesos. E lá fora, as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão da lua. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação dos convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo, a alegria, transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na ventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. Você vê que André Luiz já começa a trabalhar essas questões, como nossa vida social é cheia de desajustes, cheia de mentiras, cheia de formalismos, convencionalismos, coisa que lá no plano da vida espiritual já não estava acontecendo no posto de socorro. Tudo que havia ali era sinceridade, era autenticidade, e a beleza fazia parte desse amor que Jesus recomendou que uns tivéssemos com os outros. Vamos acompanhar o texto. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve um contentamento geral. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimo-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos músicos executava a harmoniosa peça ao lado de um grande órgão, um pouco diferente daqueles que nós conhecemos na Terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo e encantador. 50 delas tocavam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola. Barcarola é um estilo musical que eu nunca ouvira na terra. Comovidíssimos, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Acercamo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram sob aplausos calorosos
Ismália pediu a Cecília que executasse alguma coisa. Oh, eu, dona Ismália, se a senhora vem de tão altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? E então Ismália disse a ela: não diga isso, Cecília. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-se e me faça também recordar o lar terreno nos dias mais belos. E vocês estão vendo como no plano espiritual a elevação de entendimento envolve todos os conceitos. A música é a beleza e com a sua execução nós nos recordamos de coisas boas. Ismália queria se lembrar das coisas do passado, das coisas da terra, e pediu a Cecília que executasse uma peça ao órgão. Cecília ficou constrangida porque Ismália, vindo de planos superiores, tinha acesso a outros tipos de harmonias musicais, mas Ismália disse a ela: não se incomode, me faça recordar, porque a música é uma bênção em toda parte. Vocês veem como o mundo espiritual nos ajuda a entender que devemos superar nossas timidezes, nossas maneiras, assim, às vezes amedrontadas, de exteriorizar nossa afetividade. E é isso que nós vamos ver. A Ismália pedindo a Cecília e a Cecília atendendo. Vamos ao texto? Antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça favorita, Ismália continuou: os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando eu voltava do internato. É lembrança da terra. E isto faz com que nós, no próximo bloco, possamos acompanhar qual foi a execução que a Cecília levou a cabo no órgão que havia ali no Salão da Música, no posto de socorro. Não importa que eles estejam nos lugares umbralinos, não importa que estejam num castelo rodeado de entidades trevosas, a beleza estará sempre onde aquele que a cultiva está presente. Então, você aí acompanhe o texto, vamos fazer o nosso primeiro intervalo, mas você continue lendo, vá atrás das informações. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a continuidade da apresentação da Cecília ao órgão. Fique conosco. Estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros. Hoje o capítulo 31, que conta a execução que Cecília vai fazer em um instrumento musical. Aquilo que na Terra nós conhecemos como órgão, aquele instrumento de tubos, que o ar passa e as igrejas são preenchidas com aquela sonoridade vibrante. Geralmente as igrejas possuem esses instrumentos. Mas no posto de socorro, onde estão o Alfredo, a Ismália, o Aniceto e o casal Bacelar, o órgão é um pouco diferente daqueles da terra. E então, Cecília, chamada a executar uma peça ao órgão por Ismália, naturalmente gostaria de que a Ismália dissesse a ela qual era a peça favorita. Mas, antes mesmo que ela perguntasse, Ismália, como nós vimos no bloco anterior, continuou comentando qual era a sua preferência. E ela dizia: os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda, quando eu voltava do internato. Meus pais gostavam das composições europeias e quase todas as noites eu ensaiava ao piano. E olhando em Cecília, com olhos úmidos e brilhantes, terminou dizendo: sua mamãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar foi então até a filha e lhe disse alguma coisa em voz baixa. E então vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, nós a ouvimos executar magistralmente
aquela tocata e fuga em ré menor de Johann Sebastian Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Vi que ela enxugava as lágrimas discretas e abraçou Cecília carinhosamente ao término da execução. Agora, Cecília, disse Ismália, cante alguma canção da sua própria alma. Ismália falou isso com uma ternura maternal. Mostre-nos o seu coração. Os senhores Bachelard estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se nos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas agora permanecia profundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou então a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia que lhe saía das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. E eu procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente aqui, diante dos encarnados da terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora. Mas me lembro de alguma coisa para registrar aqui com fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora então rodeada de claridades diversas daquelas em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volta, amado. Ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor, trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada, amarei os que amas, para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. É poesia, não poesia, ainda mais cantada pelo coração que sente a emoção em cada palavra. E agora, embalada pela música que ela mesma tocava enquanto cantava. O amor que não se esquece, o amor real, o amor que se constrói, é algo nobre e sublime, que transcende o túmulo, o tempo, e que faz os seres carregarem consigo essa lembrança para onde forem. Não importa quanto tempo passe, e esta é a grande prova do amor de Deus. Já pensou se tudo acabasse no cemitério? Já pensou onde estaria seu filho que você tanto amou, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido? Já pensou como você poderia retomar aquelas emoções vividas profundamente? Puxa, que bênção é saber que não importa quanto tempo tenha passado, nossos pais serão nossos pais, nossos filhos serão nossos filhos, e o amor que tivemos por todas as pessoas será a marca para sempre, a mostrar como foi bom e como será bom o reencontro. Esta canção leva todos os que escutam a meditarem nesse amor
nessa saudade, nessa coisa que cada um de todos nós, não é? Cada um de nós guarda e procura avidamente reviver nos pedacinhos de papel, nos pedacinhos de tecido, nas mechas de cabelo, nos anéis, nos brincos, nos bilhetes, que naquela caixa de sapato você guardou e quando pega aquilo mexe com você. Então, esse é o amor que nunca acaba, um amor que nós devemos aprender a cultivar. E no próximo bloco, nós vamos ver como termina a execução da Cecília, como que os que estão ali presentes podem avaliá-la. Então, permaneça conosco, daqui a pouquinho nós vamos voltar e você vai lendo, hein? Você vai lendo o capítulo até o seu final. Até já. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, voltamos aqui com o nosso estudo dos Mensageiros, a obra de André Luiz, através do médium Chico Xavier, que está nos levando passo a passo, capítulo a capítulo, na descoberta de como funciona a vida no mundo espiritual. E o capítulo de hoje, o capítulo 31, fala da Cecília executando uma peça ao órgão e depois cantando seus amores, suas saudades, que é o que nós estávamos vendo no bloco anterior. Você viu como foi em Levante, como foi uma poesia que nasceu das suas angústias, das suas saudades mais profundas. E todos ali estavam embevecidos. Então acompanhe o texto na leitura final do capítulo 31. Quando desferiu as últimas notas, eu vi o semblante de Cecília lavado em lágrimas, como se fosse banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e disse: Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, perguntou: Vocês não têm notícias novas de Hermínio? E aquela amiga, a mãe de Cecília, respondeu: O pobrezinho tem vivido de queda em queda, e Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo, Ismália, abraçou-a e disse: Minhas felicitações, Cecília. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção! Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e disse: Perdoe-me, querida Ismália. Meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Porém, Ismália, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, aconchegou-a ao peito e disse: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. É emocionante. Devotar-se não é crime. Cecília nutria um amor verdadeiro por Hermínio, que estava na terra, fazendo suas loucuras, caindo de buraco em buraco. Estava ali comprometido. E graças a esses equívocos, Cecília sabia quanto tempo ainda levaria para encontrar-se com ele em condições de dividirem afeto, dividirem sentimentos verdadeiros, compartilharem aquelas lembranças, aquelas coisas boas. Mas o amor nunca desiste.
Não importa quanto tenha errado o ser amado, nas loucuras, nas doenças da mente, dos vícios. Não importa. O amor não depende do ser amado. O amor verdadeiro depende de si mesmo. E é capaz de superar os equívocos, as alucinações, do mesmo modo que pai e mãe, quando tem um filho em crise, quando vem aquele jovem alucinando porque está com aquela febre muito alta ou porque está com uma doença que o faz perder o equilíbrio, sabem que aquilo que ele está fazendo não corresponde a quem ele é. E por isso são capazes de relevar todas as coisas ruins, violentas, erradas que ele faz. Sofrem, carregam aquele peso, mas nada disso impede que amem. Essa é a posição de Cecília. Cecília está guardando o melhor que tem para um ser que ainda não é digno disto. Isto a faz sofrer, mas, na verdade, isto é a riqueza que ela possui. É o amor que em qualquer época, em qualquer lugar, é capaz de superar as doidivanas atitudes do ser amado. E aquele que está lá na terra, muitas vezes se queixando da solidão, do abandono, muitas vezes por causa das suas fraquezas e justificando-as exatamente por não se sentir amado, entrega-se a todo tipo de alucinações, está recebendo, na verdade, a carga de carinho de um ser tão especial como Cecília, que o aguarda, que o envolve na sua canção generosa. Por isso, você que nos assiste, nunca desanime. Aquelas pessoas que ainda não são capazes de sentir o seu amor, não o amor de carne, não o amor do sexo, o amor que é capaz de tudo superar, essas pessoas um dia, elas entenderão. Porque geralmente o amor da carne, o amor do corpo, é aquele que quando traído também quer trair. É aquele que quando esquecido também procura substituir um outro ou uma outra na intimidade. Não é o amor real. O amor real é capaz de superar todas estas coisas. É claro que quando os dois se combinam é excelente. Quando o amor real se exterioriza também na intimidade, isto é a consagração de um afeto puro. Mas lembre-se, mesmo quando ninguém te entender, mesmo quando aquele ser a quem você se devota não te respeita, você não depende dele para amá-lo. Você que tem essa nobreza, você é luz em si mesma, em si mesmo. Chegará o tempo do outro, da outra. E quando isso acontecer, quando o outro cair em si, na consciência do que fez de errado, a vergonha será toda dele, toda dela. Por isso, você nunca deve arrepender-se do bem que faz, do amor que dedica, do tempo que aguarda, mesmo que você leve a sua vida, como Cecília está levando a vida dela. Bonito, não é? Que coisa linda André Luiz nos trouxe no capítulo 31, na poesia que Cecília apresenta quando canta por alguém que está tão distante, mas ao mesmo tempo para Cecília tão perto. Próximo capítulo, música sublime, a melodia da alma. Nós vamos ver André Luiz nos contando o que acontece quando é a Ismália agora quem vai se apresentar ao órgão. Muito bonito. Continue lendo. Você verá quantas coisas boas e interessantes nós aprendemos com isto. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho e até o próximo Espírito da Letra. Muita paz.